Boa tarde a todas e a todos. Então, nós da CERINT temos a honra de dar início a essa atividade aqui. E esse momento é bem importante e aproveitar, então, agradecer todas as pessoas que têm contribuído para as nossas parcerias com as universidades no Japão e também capitaneado esses esforços, e não só aqui na EFERP, mas ela é uma referência para essas parcerias da USP com o Japão, envolvendo outras unidades da USP, e isso é muito importante para o crescimento da nossa escola. Então, obrigado e parabéns à Miriam, e obrigado e parabéns ao Álvaro Kanishiro, que é da Universidade de Tsukuba. Ele trabalha com esse projeto que ele vai explicar, Study in Japan, e ele trabalha com a América do Sul, e ele é tão comprometido que ele aprendeu até falar português. Brincadeira, ele é brasileiro. Então, obrigado, Álvaro, por essa visita e por nos ajudar a fortalecer essas parcerias com o Japão. Eu agradeço, professor. Obrigado, mas eu sou tão brasileiro quanto vocês. Mas no Japão a gente fala Minasama konnichiwa, hajimemashite. Então, muito prazer, meu nome é Álvaro Kanashiro e é um prazer estar aqui com vocês. Eu também fui aluno da USP, mas no campus Butantã. Não fiz esportes, mas eu frequentava muito a faculdade de educação física, porque eu jogava bola, eu matava muita aula na ciência social jogando bola. Então, quando eu estava no segundo ou terceiro ano de graduação em ciências sociais, na Casa de Cultura Japonesa, eu participei de uma palestra um pouco parecida com essa que eu vou fazer hoje com vocês. E aquela palestra mudou um pouco a minha vida, tanto que definiu os 10 anos. Eu me formei em 2010, eu acho. E eu fiz intercâmbio para o Japão em março de 2012. E na época foi uma decisão muito corrida, porque eu não conhecia nada sobre essas bolsas de estudos, que eu vou conversar com vocês agora. Então, acho que vocês têm mais tempo do que eu, vocês têm mais tempo para planejamento do que eu tive. Talvez a Gabriela não. Mas espero que vocês tirem as dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem, eu estou aqui para isso. Tudo bem? Bom, como o professor Carlos me apresentou, eu trabalho no projeto Study in Japan e estou sediado na Universidade de Tsukuba, que fica na província de Ibaraki, ao norte de Tóquio. Eu vou explicar um pouquinho sobre a cidade para vocês mais para frente. Mas basicamente hoje a apresentação está dividida em 4 partes. Bom, a primeira parte é sobre o projeto, que vai ser bem rápido. A segunda parte é sobre esse intercâmbio como projeto de vida. E aí a gente vai aprender, vai ter uma mini aula de Nihongo. E eu quero vender essa ideia do intercâmbio como um projeto de vida para vocês. E o ponto 3 é por que fazer intercâmbio para o Japão e não para outros países, né? E em específico, por que Tsukuba? No caso de vocês, eu preparei um material bem interessante. E o ponto 4 é como fazer esse intercâmbio para o Japão. Tudo bem? Então, sobre o projeto Study in Japan, ele é um projeto financiado pelo Ministério de Educação japonês, e o objetivo dele é bem simples, é compartilhar informações sobre intercâmbio para o Japão e sobre universidades japonesas entre alunos brasileiros, na verdade da América do Sul inteira, né? Para que aumente o fluxo de alunos fazendo intercâmbio. Mas não é só um intercâmbio de alunos, porque envolve docentes, envolve também o staff administrativo. Então a gente cuida muito da parte de estudantes, mas também tem os professores e os pesquisadores envolvidos. E a gente faz essas atividades de basicamente 2 ou 3 formas. A primeira delas é através de feiras de intercâmbio. Então a gente, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o Festival do Japão lá em São Paulo. Já ouviram falar no Festival do Japão em São Paulo? Acontece em julho, é um dos maiores matsuris. Esses festivais japoneses tem na cidade de São Paulo, a gente, dentro dele faz um stand e a gente distribui panfleto, explica sobre como que é o intercâmbio para o Japão.
Outra forma é fazendo alguns workshops acadêmicos, envolvendo professores, pesquisadores de universidades brasileiras e japonesas. E a última forma é essa daqui, eu visitar escolas e universidades e conversar com os estudantes, com os professores interessados. Tudo bem? Bom, aqui começa a parte mais séria da apresentação, que é esse intercâmbio como um projeto de vida. Geralmente, quando os estudantes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pensam em intercâmbio, eles, acho que invariavelmente vem essa imagem de se deslocar do ponto A para o B. Só que, quando a gente vive o intercâmbio, e isso eu percebi um pouquinho depois que eu fui, o intercâmbio não é só um deslocamento físico, né? Mas você vai mudar toda a sua vida. Você vai deixar para trás os seus pais, os seus responsáveis, os seus irmãos, os seus tios, os seus primos, o namorado, a namorada. Você vai ter que retrabalhar todos os seus laços afetivos, você vai ter que retrabalhar os seus laços profissionais e, geralmente, o intercâmbio é um grande passo para uma mudança de vida e de carreira também. Então, mas o Japão tem uma certa peculiaridade, porque quem vai para o Japão gosta muito do Japão. Ninguém vai para o Japão, acho que eu não gosto muito do Japão, mas eu vou. Cara, é muito difícil ter alguém que pensa assim. Por quê? Porque o Japão ele é menos conhecido em relação aos Estados Unidos e Europa, né? A gente tem todo o passado colonial do Brasil que privilegia o imaginário europeu, americano e tal, mas tudo bem. Então, mas quem vai para o Japão, quem tem interesse de ir para o Japão, é porque gosta muito, ou tem um laço de consanguineidade, ou é porque gosta dos produtos culturais japoneses, pela comida, enfim. Quando eu falo em intercâmbio e projeto de vida, é para pensar no intercâmbio para o Japão com uma certa seriedade. Por quê? Porque é difícil mesmo a gente correr atrás de informações, requer um pouco de paciência, para você reunir os materiais necessários, pode demandar um pouco de trabalho, mas a minha mensagem é, né, a gente quer a conclusão, não desistam. Okay? Por quê? Nossa, eu estou quase querendo. No Nihongo, a gente tem essa palavra chamada Bushido, né? Todo mundo aqui já ouviu falar no Bushido? O Bushido é o caminho do guerreiro. E no Bushido, o último kanji é o kanji de Michi, caminho, que tem duas leituras, né? O Michi e o Do. Bushido, caminho do guerreiro, que é popularmente conhecido, acho que no Brasil e no mundo inteiro. Só que, desse sufixo Do, nós temos outras palavras, como Kendo, a esgrima japonesa, o Yaido também, que é uma forma de esgrima japonesa, mas você saca a espada e dá o corte, né? O Kyudo, que é o arco tradicional japonês, o Judo, ou o Judô, que o Brasil é super forte, foi medalhista olímpico, o Aikido, o Taido, o Kado, todo mundo já ouviu falar no Ikebana? Ikebana é o arranjo floral à japonesa. Então, tem uma arte de arranjo floral à japonesa que quem se envereda por esse caminho entra no caminho das flores, ou Kado. A cerimônia do chá também tem o Sado, que é o caminho da cerimônia do chá. E aí, para quem gosta de anime e já ouviu falar em Naruto, o personagem principal ele quer virar um mestre ninja e ele fala que trilha o caminho ninja. E vocês, a partir de hoje, também vão começar a trilhar um novo caminho, com esse neologismo que eu criei, que é o Ryugakudo, o caminho do intercâmbio. Então esse kanji aqui é para vocês, e mais para frente vocês vão entender o porquê que eu estou dando esse kanji para vocês. Ok? Mas fiquem com isso na cabeça. Todos aqui são capazes de fazer intercâmbio para o Japão. Imagino que os alunos da Universidade de São Paulo são super capacitados e vocês não vão ter nenhum problema para acompanhar as aulas em Tsukuba ou em qualquer outra universidade no Japão. Muito pelo contrário. Vocês vão absorver de forma fácil, vão conseguir levar muito bem as matérias. Eu tenho certeza disso. Não é porque eu fiz ciências sociais lá, mas é porque a USP tem um nível muito bom. Os professores são excelentes. Olha esse auditório que maravilhoso. Isso daqui, nem desculpa, acho que a gente tem uma estrutura tão maravilhosa quanto essa. Então, vocês vão tirar de letra o intercâmbio para o Japão. Tudo bem? E, melhor do que eu ficar falando por que é legal ir ao Japão, tem um vídeo aqui que vai explicar, vai dar um panorama geral sobre o intercâmbio, e aí eu quero discutir 3 pontos com vocês. Tudo bem?
Japão, uma superpotência econômica conhecida por sua poderosa liderança na sociedade global. Estudar inserido em meio às ricas atrações do Japão expandirá significativamente seu crescimento pessoal. O Made in Japan inspira confiança mundial pelo seu desempenho e tecnologia excepcionais. Técnicas inovadoras de fabricação e artesanatos ricos em história e tradição fundamentam este Japão. Espaçonaves de carga não tripuladas lideram a busca pelo transporte seguro de mercadorias até a Estação Espacial Internacional. O trem-bala chamado Shinkansen em japonês combina segurança e operação com precisão. Impetuosas pontes exibem conhecimento sofisticado e beleza de tirar o fôlego. Elevadores de alta velocidade, indispensáveis em arranha-céus, evoluem para o conceito de ligar o planeta Terra ao espaço sideral com elevadores espaciais. A cultura e a engenhosidade únicas do Japão elevam as conquistas e avanços a alturas cada vez maiores. O Japão, carente de recursos naturais, alcançou o status de superpotência econômica graças à força de sua avançada educação e tecnologia. Juntamente com o universo acadêmico tradicional, a excelência educacional japonesa também estimula os campos da animação, dos games e outras áreas modernas. O ensino superior no Japão inclui 5 categorias principais. Apesar da maioria das aulas serem em japonês, muitos cursos universitários de graduação e pós-graduação são oferecidos completamente em inglês. O governo japonês apoia a ampliação da contratação de estudantes estrangeiros no mercado doméstico, sendo que este número vem aumentando continuamente. Uma opção de carreira promissora aos estudantes internacionais é trabalhar em empresas japonesas com atuação global. Viver no Japão, que possui uma das menores taxas de criminalidade do mundo, é seguro e agradável. O sistema de seguro de saúde japonês oferece assistência médica avançada a custos baixos. Os estudantes internacionais no Japão conseguem viver sozinhos em segurança. A Constituição japonesa garante a todos os residentes liberdade de religião, expressão e pensamento. Atualmente, o Japão acolhe aproximadamente 300 mil estudantes estrangeiros de mais de 170 países de todo o mundo. Assim, considere estudar no Japão como uma oportunidade de construir um futuro ainda mais brilhante e gratificante. Study in Japan. Bom, gente, 3 pontos importantes desse vídeo que eu considero importantes são: primeiro, o Japão é um país relativamente seguro, se comparado com outros destinos tradicionais de intercâmbio. Ninguém vai te discriminar por conta da sua cor de pele, pelo seu gênero, enfim, pelo seu cabelo. Isso raramente acontece. Esses 12 anos que eu tenho morado no Japão e vivido com estudantes brasileiros em Tsukuba, ou vindo de outras experiências em outras localidades, isso nunca aconteceu, sendo bem sincero com vocês. E ninguém à noite vai chegar com uma arma de fogo não existe, e com uma faca também muito improvável. Então, vocês terão plenas condições para conseguirem fazer o intercâmbio de forma bem tranquila e sem ficar com esse estresse que às vezes a gente, eu não sei se alguém mora em São Paulo, veio em São Paulo, a gente vive armadurado, né? Fica ligado o tempo todo. Mas no Japão a gente consegue se desarmar um pouco, vai tirando as armaduras e você vai ficando bem para se dedicar ao importante, que é o seu estudo, né? Você chegar na melhor versão de si mesmo durante o intercâmbio. Um outro ponto é que as universidades japonesas têm oferecido cada vez mais cursos em inglês, 100% em inglês. Então, hoje em dia é possível para um estudante brasileiro se formar numa universidade japonesa, tanto na graduação quanto na pós, num curso 100% em inglês. Ok? E outro ponto, sim, o seguro-saúde, que a gente estava conversando no almoço. Vocês, como estudantes internacionais, terão 100% de cobertura de seguro-saúde e pagando uma taxa mínima que é a menor possível, porque enquanto estudante internacional, você não tem renda, o seu visto é de estudante, então você não tem um visto que permite que você trabalhe full time, né, em tempo integral. Então você vai pagar uma taxa mínima a cada mês ou a cada 2 ou 3 meses, eu não lembro agora, mas é pouco, com a bolsa de estudos ou com o seu dinheiro, você vai receber, vai ser suficiente para pagar essa taxa de seguro-saúde. Mas se você precisar ir no hospital, quebrar o braço, perna, se machucar numa prática esportiva, alguma luxação,
você vai ser atendido lá, assim, sem nenhum problema. Vão te atender da mesma forma como atenderia um estudante japonês. E para quem faz uso de medicamento especial, é muito provável que você vai comprar esse medicamento no Japão também. Mas aí, antes de fazer o intercâmbio, tenta obter a receita, né, a prescrição em inglês, e aí leva no Japão, explica a situação, o médico vai atender. Como provavelmente vocês todos irão para Tsukuba, nós também temos um hospital universitário, e lá os médicos conseguem falar inglês, então vai ser bem tranquilo. Vocês vão conseguir ter todo o medicamento necessário. Tem um ponto sobre o Japão que, às vezes, pela cultura pop não é muito mencionado. Quer dizer, a cultura pop está preocupada com outras coisas, né? Mas vale lembrar que o Japão é uma potência acadêmica também. Ele não tem só o soft power, mas o Japão é uma potência acadêmica e tenta competir de igual para igual com a China, que tem crescido muito ultimamente, e com os países europeus, com os Estados Unidos. Então, o Japão já ganhou, cientistas japoneses, né, já ganharam 29 prêmios Nobel, e o Japão é um dos países mais citados em revistas científicas. Mas isso não significa que o Japão produz muito sozinho, não. Isso significa que os cientistas japoneses, eles trabalham em muita colaboração com cientistas do restante do mundo. Então tem muita parceria internacional. Essa publicação em conjunto é que faz com que o Japão consiga se manter em relevância. Okay? E 5 das 100 melhores universidades eram japonesas. Em 2019, acho que esse ranking mudou um pouquinho. Aqui são alguns dados para ilustrar a situação de estudantes internacionais no Japão atualmente. Nós temos cerca de 280 mil estudantes internacionais, só que desses 280 mil, acho que 240 ou 230 mil são chineses. Eles são a grande esmagadora maioria, desculpa, a esmagadora maioria é de estudantes chineses. E apenas 756 são estudantes brasileiros com visto de estudante internacional. Esse número parece pequeno, mas em 10 anos ele dobrou, né? Mais do que dobrou. E eu não acho que isso seja ruim, porque isso significa que tem muito mercado de trabalho e tem muito espaço para todos vocês no Japão. Imagina, 240 mil, 230 mil estudantes chineses tentando entrar no mercado de trabalho japonês. A concorrência é altíssima. Mas a gente tem, em contrapartida, menos de 1.000 estudantes brasileiros. Quando o primeiro-ministro Fumio Kishida veio para o Brasil em maio, ele falou que quer aumentar esse número para 1.000 ou mais de 1.000. Eu não estou muito preocupado em aumentar assim, de forma tão abrupta, mas a nossa preocupação como Study in Japan é que cada um desses estudantes, cada um de vocês, consigam ir para o Japão e se deem bem durante o intercâmbio. A gente está mais preocupado nisso, em oferecer um projeto de vida que tenha qualidade, que realmente fará sentido para a vida de vocês. Okay? Bom, esses pontos aqui eu já falei. A chance de carreira, o Japão cada vez mais tem se aberto, tanto as universidades como as empresas japonesas têm se aberto mais para os estudantes internacionais para repor a força de trabalho e para tentar melhorar a economia do país. Então, os estudantes internacionais, hoje em dia, imagino que eles serão uma parte do pilar que vai ajudar a mover a economia do Japão daqui a 10, 15 anos, num futuro muito breve. Falando um pouco sobre as universidades japonesas, elas têm a maioria delas tem uma característica generalista que é muito parecida com a USP e as universidades estaduais e federais que nós temos no Brasil. De forma que nós temos cursos que vão desde as engenharias, né, da grande área que é a engenharia, passando por ciências da saúde, biologia, química, agronomia é muito forte no Japão também, e também passando por artes, ciências humanas e ciências sociais e relações internacionais. Também temos direito. Todas essas áreas, a maioria delas, possui cursos 100% em inglês, tanto em graduação
quanto na pós-graduação. Só que hoje, como vocês são aqui da Faculdade de Educação Física, acho que a maioria é da Educação Física? Não? Qual que é o seu curso? Economia. Mas eu tenho um curso de Economia em inglês também. Depois eu posso te passar. Mas hoje eu preparei um mais voltado para a Educação Física e com um curso, um mestrado em inglês. E esse curso fica aqui na Universidade de Tsukuba, que é onde eu trabalho, que é onde o professor Attila, a Gabriela, a professora Miriam fizeram, né, uma visita ano passado. E a Universidade de Tsukuba fica aqui, ó. Aqui é Tóquio, tá tudo em japonês, né? Desculpa. Aqui fica Tóquio, aqui fica o estado, a província de Ibaraki, e dentro aqui dessa manchinha laranja fica Tsukuba, é essa mancha aqui. Esse monte que vocês estão vendo é esse monte aqui, ó. Então Tsukuba é uma cidade, tem um aspecto meio interiorano, meio bucólico, lembra um pouco Ribeirão Preto, só que em Tsukuba a gente tem cerca de 256 mil habitantes, 283 quilômetros quadrados. Eu acho que Ribeirão Preto é maior. Maior. E tem mais habitantes aqui em Ribeirão Preto. É quase 3 vezes. Quase 3 vezes. Então não sei se foi uma boa comparação a mim. Mas é uma cidade que tem um aspecto bucólico. Ela é meio cidade, mas tem um monte assim, tem bastante verde, tem bastante plantação de arroz. Dá para passear pela cidade inteira de bicicleta. Se vocês gostam de Ribeirão, vocês vão adorar Tsukuba. E a Universidade de Tsukuba é conhecida por ser uma cidade científica, porque ela basicamente cresceu a partir da universidade, e depois que a universidade foi instalada, uma série de institutos de pesquisa começaram a pipocar, a nascer aqui. Inclusive a Agência Aeroespacial do Japão está localizada em Tsukuba. E a gente tem uma réplica desse foguete perto da estação. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Aqui, ó. É uma réplica, ele nunca decolou assim, está paradinho ali. Mas é uma réplica do foguete que eles mandaram para o espaço. Aqui, desculpa, né? Vocês já conhecem Jaspion? Já ouviram falar do Jaspion? Já, né? Cara, tem um episódio que o Jaspion vai para Tsukuba. Porque na década de 80, 86, 80 e pouco, teve uma grande feira de ciências que vai acontecer em Osaka daqui a 1 ou 2 anos, o Expo Osaka, né? Já teve em Tsukuba na década de 80, e isso revolucionou, foi o maior barato, e o Jaspion, né, que naquela época era super avançado tecnologicamente falando, um dos cientistas que trabalhava nisso de pesquisa, sei lá, teve contato com a água do rio e virou um monstro, enfim. Mas se você escrever Jaspion, Tsukuba, eu não sei se foi filmado lá, mas a temática se passa na cidade. Então, desculpa falar essa piadinha nerd na apresentação, mas não podia, é da minha geração. Então, eu achava que era só da nossa, deles também estão Não, mas eu já sou de... Eu já entreguei minha idade. Eles conhecem, né? Conhecem. Tsukuba é muito conhecida na área de tecnologia, mas ela é muito forte na área de esportes. Então, no site oficial fala que ela tem acho que 133 medalhas olímpicas e paralímpicas, mas não consta essa última Olimpíada agora na França. E aqui são os 3 professores que receberam os prêmios Nobel. E a Universidade de Tsukuba, a gente fala que ela tem 51 anos de história moderna e 101 anos de tradição, porque ela foi fundada a partir dessa Escola Superior de Tóquio. A sede dela mudou para Tsukuba e a partir daí é que a universidade cresceu. Então eles fazem essa conta meio maluca, dizendo que a Universidade de Tsukuba tem 152 anos de história, mas né, o passado recente são só 51 anos. E o fundador da universidade é o Kano Sensei, Kano Jigoro, que acho que ele é o pai do judô moderno.
E ele foi um grande educador também. Ele foi o diretor dessa escola normal de Tóquio por mais de 23 anos. Mas naquela época, ele foi um dos pioneiros a incentivar, isso foi no final do século XIX no Japão, ele foi um dos pioneiros a incentivar o intercâmbio de estudantes de fora do Japão para entrarem no país. E nessa época, no final do século XIX, o Japão estava passando por um momento meio conturbado na história, né? Estava ali iniciando a militarização do país, enfim, aí a gente sabe o que aconteceu. Mas nessa época ele era um visionário. E hoje em Tsukuba ele é muito respeitado porque a filosofia dele persiste hoje, até os dias de hoje. A ideia dele era criar um campus aberto para o mundo. Então é por isso que Tsukuba tem todo esse cuidado em se expor, em tentar ir para fora, em convidar estudantes de fora a conhecerem o campus e, é claro, fazer o intercâmbio para a Universidade de Tsukuba. Mas isso não aconteceu por acaso. Tem aí uma história de mais de 100 anos por trás e o Jigoro Kano Sensei é um dos responsáveis. Quando vocês chegarem no campus, em frente à seção de alunos, o Centro de Idioma Japonês, tem uma estátua dele, né? E ele está lá, ele está sendo, até hoje, a homenagem para ele. Eu acho legal que, refazendo esse slide, toda essa prática do judô, vocês podem me explicar, mas como o judô ganhou tanta força aqui no Brasil, né? E eu fiquei muito feliz quando a Beatriz Souza foi campeã olímpica com ouro. Isso para os japoneses, gente, vocês não fazem ideia do... Eles também ficam felizes. Claro que eles queriam que os japoneses ganhassem. Mas ver no esporte tradicional japonês, um atleta estrangeiro ganhar na modalidade que eles são tradicionalmente fortes, para eles é reconhecimento de um trabalho que começou aqui, ó. Se o judô é tão forte no mundo inteiro, claro que tem a competência de todos os atletas brasileiros, mas também teve muito esforço de japoneses de quererem exportar isso para fora. E eu acho que o mundo inteiro ganha com isso, né? Com essa troca. E essa troca esportiva tem tudo a ver com o intercâmbio. Bom, gente, falando rapidamente sobre quais são os cursos em inglês na Universidade de Tsukuba, vocês podem acessar essa página através desse QR Code. Nós temos mais de 10 faculdades que oferecem cursos de pós-graduação, com cerca de 30 cursos completamente em inglês. Então, para a moça de economia, nós temos, aqui está escrito Business Science, mas provavelmente tem economia ou algumas matérias relacionadas à área de economia aqui, e nós temos um programa de MBA em negócios internacionais, International Business. Aí por aqui você consegue acessar essas informações, beleza? Mas, especialmente para vocês hoje, eu gostaria de apresentar sobre esse programa de mestrado em esporte e estudos olímpicos. Eu não sei se existe essa modalidade no Brasil, mas em Tsukuba é uma modalidade que tem crescido em popularidade já há algum tempo. Eu acho que nós tivemos 2 ou 3 estudantes brasileiras que passaram por esse curso e se formaram e retornaram para o Brasil. Então, tem aqui um QR Code que tem as informações do curso. Basicamente, ele é dividido em 4 módulos: Educação Olímpica e Paralímpica, Sport Management, Sport Business, Policy and Governance, Sport Science and Medicine. Eu não sei se tem alguém que estuda medicina, ninguém da faculdade de medicina aqui, mas tem medicina do esporte, enfim. No Japão tem algumas áreas que talvez no Brasil ainda não existam, mas tem muito, por exemplo, tem muito estudante de química que me procura e quer achar um curso de química em inglês na Universidade X. Só que essa universidade não oferece o curso de química em si, mas tem algum curso de bioquímica ou um curso parecido com o que ela quer pesquisar. E aí eu sugiro que olhe para as outras áreas de acordo com o seu tema de pesquisa. Então, se vocês aqui, quem quiser seguir carreira acadêmica dentro dos esportes, dá uma olhada na grade curricular e vê qual módulo te interessa. Tudo bem? E antes de prosseguir, eu queria passar um vídeo para vocês que o pessoal da Faculdade de Educação Física preparou.
E aí, dá para encarar o desafio? Bora. Já pensou brigar com essa galera aí, competir com eles? Dá uma briga boa, né? Já tá começando a tocar o hino, gente. Esse é o hino que se toca na cerimônia de entrada, então é um bom presságio. Já foi pro automático. Já tá todo mundo admitido na universidade. Então, esse é um vídeo motivacional, mas no final do vídeo fala que o Kano Sensei, né, o Jigoro Kano Sensei, ele foi o primeiro membro asiático do Comitê Olímpico Internacional. Esse é um dado importante que eu esqueci de falar. Na Universidade de Tsukuba, há mais de 44 clubes, né, relacionados a esportes. Então, tem desde as artes tradicionais, passando pelas artes mais contemporâneas de esporte, enfim. Tenho certeza que o que vocês praticam, vocês encontrarão em Tsukuba. Quando vocês entram no site desse programa, vocês vão ver essa página aqui, que inclusive já está com informação para o ano que vem. E galera, dá uma olhada nisso daqui, ó. Scholarships. Essa é a página da Universidade de Tsukuba, mas muitas universidades vão ter um link assim, Scholarships. E clica lá para ver o que está escrito. Ó, esse curso tem uma bolsa de estudos específica, que é a bolsa de estudos do Ministério da Educação japonês, mas é com recomendação pela universidade. O que é isso? Quando a gente fala de bolsa MEXT, a bolsa de educação do Ministério japonês, geralmente a gente faz o processo seletivo via consulado, via embaixada no Japão. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é quando a universidade oferece essa vaga, e que é muito mais tranquilo, em termos de papelada, em termos de... você não vai ter que fazer uma prova, enfim. É muito mais fácil. Quer dizer, é trabalhoso, mas é menos exigente do que se fosse via tradicional consulado. Eu fiz via consulado, aí tem que fazer projeto de pesquisa, apresentação do projeto, entrevista, enfim. Tem um preparo extra. Aqui não. Olha o que você vai precisar. É algo muito difícil? Talvez o mais difícil aqui seja o exame de língua, né? Mas está aqui tudo que vocês precisam. Talvez um plano de pesquisa, né? Carta de documentação, uma carta de motivação, um abstract da sua tese, que geralmente deve ter 3, 4 folhas. É diferente no Brasil, que às vezes são 10, 15, 20. Na área de ciências humanas é até 20, mas no Japão é muito mais resumido. Então, tudo isso daqui está naquele QR Code. Dê uma olhada com calma. Okay? Isso daqui já é para o ano que vem. Okay. Falando um pouco sobre a Universidade de Tsukuba, a Universidade de Tsukuba ela é muito menor que a USP, o campus da USP, mas para os padrões japoneses ela está entre os 3 maiores campos, um dos maiores campos de universidade japonesa. Acho que o primeiro é de Hokkaido, depois Tohoku, e aí aqui é a Universidade de Tsukuba. Aqui a gente tem o Hospital de Tsukuba, para cá fica a estação, e esse caminho aqui do meio dá para fazer ele todinho a pé ou de bicicleta. E aí a universidade fica mais ou menos aqui no meio. A parte de esportes fica aqui, ó, nessa parte aqui mais próxima da estação. E esse intercâmbio para a Universidade de Tsukuba, ele não é simplesmente convidar o aluno, né, oferecer, vem aí, você vai estudar aqui. Não. A Universidade de Tsukuba tem toda uma infraestrutura que vai recebê-los muito bem, incluindo dormitórios. Então vocês não vão ficar preocupados em ter que procurar dormitórios por conta própria. Durante todo o processo seletivo, enquanto vocês estão fazendo os trâmites com a universidade, vocês vão receber informações e dentre elas vai ter esse guia aqui da morada estudantil. Inclusive ele está disponível para vocês no site e aqui vocês têm uma ideia de valores, de como que é o alojamento. E dentro do campus a internet é 100% gratuito. Vocês não vão pagar praticamente nada de internet.
acho que tem dormitório para todos os bolsos. Quando eu fiz intercâmbio, me colocaram num quarto que era muito barato, mas era um pouco enlouquecedor porque era um corredor com uma porta na frente e uma janelinha para fora. Então, para quem tem claustrofobia ou para quem é muito acostumado a viver em espaços vastos, pode dar um choque psicológico. Então, cara, dá uma olhada com calma aqui. Se ele mostra que o apartamento é pequeno, é porque é pequeno mesmo. Dá uma olhada na metragem também. Se ele falar que é 14 metros quadrados, tenta ficar no espaço de 14 metros quadrados, mede no chão, porque no começo foi chocante, depois eu acostumei. Mas tem muita gente que não consegue acostumar, fica 3 meses, 6 meses, e logo muda para um espaço maior. Mas ajuda, eles são bem baratos, esses dormitórios estudantis. E aqui são os vários ciclos ou clubes, né, de atividades que a universidade oferece. Vocês conseguem acessar aqui nesse QR Code. Se vocês apertarem esse botão Translate, dá para ter toda essa lista em inglês. Inclusive, nós temos um dos clubes, é esse clube de estudantes brasileiros. Então, quando vocês forem para lá, automaticamente vocês já podem se tornar membros da AEBUT, que é a Associação de Estudantes Brasileiros da Universidade de Tsukuba. Eles fazem uma série de atividades de integração, então ninguém vai ficar sem um suporte, um amparo, né? Tipo, vocês vão encontrar colegas, vão fazer novas amizades, ninguém vai ficar sozinho, largado. A ideia é essa, né? Muitos pais me procuram e perguntam, mas o Japão não é meio solitário, as pessoas não são um pouco frias? Mais ou menos, porque dentro da universidade, geralmente os estudantes têm um suporte emocional, tem uma rede de conforto ali que vai dar uma força para você no momento que você precisar, começar a bater a solidão, pensar o que eu estou fazendo aqui, por que eu escolhi o Japão? Vai chegar esse momento, mas lembre-se que você está no caminho de intercâmbio e isso vai passar, faz parte da experiência. Beleza? Fora esses suportes, vocês terão um orientador de vocês, um professor que provavelmente vai responder por você e ele vai ser como um seu grande responsável. E também vocês terão um veterano, um tutor, que ou vai ser um japonês, ou um estudante, pode ser um brasileiro, ou outro estudante internacional de outra nacionalidade, que vai te ajudar a fazer a conta no banco, a ir na prefeitura, a moção de ir para o supermercado, a loja de conveniência. Vai te dar as skills básicas para sobreviver no Japão, até que você consiga se acostumar e dê seus rolês sozinho. Pegar a primeira bicicleta, isso é muito importante. Uma das primeiras coisas em Tsukuba que você vai fazer é tentar procurar uma bicicleta, porque senão vai andar muito. Então, a bicicleta é essencial em Tsukuba, e dependendo do campus no Japão, também a bicicleta acho que vai ser um dos principais itens. Mas tem muita gente que vai embora e dá a bicicleta, pega uma velha mesmo e depois você vai aprimorando, tudo bem? E já chegando aqui no final da apresentação, muitos pais, muitos alunos vêm me perguntar, mas é legal ir para o Japão, estou meio convencido, mas deve ser muito caro, né? Longe é. São 30 horas de avião partindo de São Paulo, quem vai de outros estados demora 36, 40 horas. De Ribeirão Preto, quantas horas foram, professor? 3 dias praticamente, né? Quase 40. Aquele pouco importa, mas vamos falar 30 horas, né? 30 horas. Mas vocês são do esporte, vocês são fortes. Vocês têm essência física. Pois é, mas é longe, mas todo mundo sobrevive. O Japão, será que o Japão é caro? Ou será que o Japão é tão caro assim quanto a gente imagina? Fazendo uma comparação aqui de mensalidades com universidades japonesas, americanas e aqui na Grã-Bretanha, a gente descobriu que o Japão ele é muito mais em conta, tanto em universidades públicas quanto privadas. Uma mensalidade em Tsukuba custa em torno de 540 mil ienes por ano. Quanto que isso dá por ano? 21 mil reais por ano. Se a gente dividir por 12 meses, R$ 1.750 por mês. É tão caro? Sim. E para um estudante internacional sobreviver, esse é um dado da JASO,
que é uma organização que dá um apoio, incentiva estudantes internacionais a irem para o Japão, o gasto em média é de R$ 3.500 por mês. Aqui não inclui mensalidade, né? Aqui inclui aluguel, alimentação, despesas diversas, transporte. Se você tiver bicicleta, esquece o transporte, porque aí vai com a sua própria perna. Então você não vai pegar muito ônibus e metrô. Em Tsukuba você não vai precisar pegar ônibus nem metrô se você tiver bicicleta. Então aqui o transporte você já economiza um pouquinho. Hobbies, seguro e despesas médicas, 3.000 ienes. Contas de água, eletricidade, gás, serviços públicos, 7.000. Então em torno de 93.000 ienes por mês ou R$ 3.500. Esse valor pode aumentar se alguém quiser estudar em Tóquio ou em Osaka. São grandes centros urbanos, são megalópolis, e que o aluguel é extremamente caro. Ele pode chegar até 3 vezes esse valor. Então, quando alguém fala, olha, eu quero ir para Tóquio, eu quero ir para Osaka, aí a gente fala, então toma cuidado, vê se você consegue dividir o aluguel, ou procura para um lugar que é bom, que não é insalubre, mas também não seja muito caro, porque pode ser que o valor da sua bolsa de estudos vai tudo para o aluguel. Aí, como é que fica, né? Você tem que se alimentar, tem os gastos escolares, os gastos com material escolar, se você quiser comprar um computador novo, um tablet, enfim, tem que se planejar bem. Inclusive pensar no lugar que você quer fazer intercâmbio e ver quanto é que custa morar naquela região. Tsukuba é bom porque talvez seja parecida com Ribeirão. Eu ouvi dizer que Ribeirão Preto é mais barata que São Paulo. E Tsukuba é mais barata do que Tóquio, por exemplo. Esse é o valor do aluguel justo em Tsukuba para uma pessoa num apartamento que foi maior do que o corredorzinho onde eu morei. Ali vocês vão conseguir viver bem, pagando cerca de 38.000 ienes. Ok? Com o visto de estudante, vocês também poderão fazer o part-time, ou em Japão eles chamam de arubaito, até 28 horas por semana, não é por mês, 28 horas por semana. Mas trabalhar 28 horas por semana é muito tempo trabalhando, e é cansativo pra caramba. Então, inclusive eu recomendo que quem quiser fazer o bico, né, o part-time, faça depois de se acostumar com o Japão, né? Primeiro adquire as skills básicas de sobrevivência, né, se aclimata um pouco, e aí depois você procura fazer o part-time. Mas a maioria dos estudantes internacionais e japoneses fazem algum tipo de part-time, algum tipo de bico. É muito raro os pais, mesmo entre os japoneses, hein? A gente tem a ideia de que o japonês é tudo rico e tal. Não. Mesmo os que vêm de família rica, os filhos não ficam à toa, sei lá, curtindo a vida. Não. Para um japonês é meio estranho você... Claro, só estudar é bom, mas se ele tiver um tempo extra, ou ele vai praticar esporte, ou ele vai estar juntando um dinheirinho para trabalhar e fazer as próprias viagens. Então, lá tem uma ética do trabalho interessante, que às vezes é um pouco diferente no Brasil. E eu aconselho a tentar fazer um pouco de bico, não só para ganhar um dinheiro, mas é porque é uma outra experiência cultural e você vai aprender coisas que a universidade certamente não vai te ensinar, e você vai conhecer uma parte da sociedade japonesa que não frequenta a universidade. Então o seu envolvimento com a sociedade japonesa vai aumentar muito também. E isso vai ser, eu te garanto que vai ser super enriquecedor. Em Tsukuba, a maioria dos estudantes ou trabalha em escola internacional, tem alguns que trabalham em escola brasileira, que perto de Tsukuba tem uma comunidade brasileira, né? Então eles dão aula na escola brasileira. Alguns amigos já fizeram tradução para o jornal de Tsukuba, tem um pessoal que faz freelance como tradutor e intérprete, e eu já tive amigo que trabalhou no 7-Eleven, nas lojas de conveniência perto do campus. Então, tem muito emprego de meio período para estudantes internacionais. Alguns exigem um certo nível de japonês. É bom porque também vocês vão aprender um japonês básico, seu nível de japonês vai aumentar. E tendo um nível, sei lá, básico, assim, você consiga conversar com o cliente, falar o irashaimase, seja bem-vindo, domo arigatou gozaimasu, essas coisas. Talvez eles já consigam te pôr para trabalhar numa loja de conveniência e assim você vai aprimorando o japonês também. Em média, paga-se 1.000 ienes por hora. Acho que 1.000 ienes daria em torno de R$ 33
por aí, né? 33, 36 reais. E a gente fez uma média aqui, por mês, um estudante internacional consegue tirar cerca de 59 mil ienes. Mas a dica é priorizem os seus estudos. Acho que o estudo é o foco e deve ser o foco de vocês sempre, ok? Para conseguir estudar no Japão, tem basicamente dois caminhos. O primeiro deles é direto com a universidade, no qual você vai de forma privada, você entra, faz os trâmites, paga a matrícula, paga a inscrição, manda os documentos necessários, faz os exames necessários, e aí você paga a mensalidade do seu bolso. A outra forma é com bolsa de estudos. Uma delas eu já apresentei para vocês, que aquela bolsa de estudos no programa de esporte e ciências olímpicas está inclusa naquele programa, mas vocês podem ir também com bolsas de estudos à parte, como essa do MEXT. Essa modalidade MEXT é via consulado e embaixada, que é o que eu vou explicar agora. Mas fora a bolsa MEXT, nós temos a bolsa da JICA. A JICA é uma agência de fomento que ajuda países em desenvolvimento, mas ela tem diversas bolsas técnicas que os campos são variados. Então ela tem bolsas de estudos de curtíssima duração para oficiais do Corpo de Bombeiros, para policiais militares. Vocês já ouviram falar do sistema Koban? Que é uma casinha que fica um policial, um centro comunitário policial. Essa ideia eles trouxeram no Japão, implementaram em São Paulo, e parece que deu certo. Enfim, tem uma troca, vários policiais do estado de São Paulo, da cidade, ainda continuam fazendo esse intercâmbio via JICA. Técnicos da Sabesp também já foram para o Japão fazer cursos de aperfeiçoamento através da JICA, mas ela também tem uma modalidade de bolsas para mestrado e doutorado para alunos brasileiros. Essa outra bolsa, SWI, é uma bolsa um pouco diferente, porque é um programa de imersão intercultural, em que jovens do Brasil e de mais 11 países se reúnem dentro de um cruzeiro e ficam lá por 2 meses para essa imersão cultural, mas para a formação de líderes. Então, é uma bolsa bem diferente, é um programa interessante, mas a gente ajuda a divulgar também porque faz parte de um intercâmbio para o Japão. E nós temos uma aluna de Tsukuba que passou por essa bolsa de estudos e foi aprovada na bolsa MEXT. E ela é de Manaus, hoje ela se formou e está trabalhando no Japão. Então, são vários caminhos para fazer esse intercâmbio no Japão e nós, como Student Japan, a gente tenta mostrar todos eles para vocês. O JSPS é uma bolsa para quem quer fazer pós-doutorado. Aqui já é um programa de treinamento para jovens pesquisadores. Para quem quiser desenvolver pesquisa no Japão ou estiver procurando parcerias no Japão, essa daqui é uma das melhores bolsas e ela paga muito bem, paga de acordo com o título de pós-doutor. Essas bolsas da Nippon Zaiden, elas são mais focadas para descendentes japoneses. A Fundação Japão tinha uma série de bolsas para pós-graduação, mas na área de estudos japoneses, só que eu acho que ela foi desativada. Eu preciso checar, mas a gente deixa aqui, né, para aumentar o rol de possibilidades. E a JASO é a nossa parceira no Student Japan. Eles têm um site em inglês que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Bom, a Bolsa MEXT, via consulado, o edital é lançado... o edital, né? O edital é lançado todos os anos. Ele ocorre em meados de maio, se não me engano. E vai de maio até final de junho, por aí. São só 2 meses para que os estudantes façam a inscrição. E ela oferece várias modalidades, tanto para cursos de graduação, quanto para pós-graduação. A bolsa de pós-graduação é chamada de bolsa de pesquisa, porque o aluno que já tem a graduação no Brasil, ele vai como estudante pesquisador, fica 1 ano como status de estudante pesquisador, para fazer a prova de ingresso no mestrado ou doutorado, e quando ele ou ela é aprovado, aí sim eles viram estudantes regulares na instituição. Mas tem basicamente, essas 2 modalidades são as mais conhecidas. Eu acho que talvez para vocês, essa bolsa aqui, eu acho que seria mais interessante, né? Então, a bolsa de pós-graduação tem o pré-requisito de
ter até 35 anos, no ano em que você faz o intercâmbio, conhecimento avançado de inglês ou japonês, e o projeto e o plano de pesquisa é o que faz toda a diferença nessa bolsa de pós-graduação. A média, o histórico escolar é importante, o nível de inglês é importante, mas galera, essa bolsa aqui, MEXT, para pós-graduação, é pesquisa. Então imagina que vocês vão estar escrevendo esse projeto de pesquisa, pensando que vocês fossem fazer um mestrado na USP, na Unicamp, enfim, em qualquer universidade no Brasil. E pensa muito bem nesse projeto de pesquisa, tenta escrever ele bem, mostra para os seus professores, pede a opinião dos seus colegas, porque isso daqui é o que vai te diferenciar de todos os outros candidatos e candidatas. Se você conseguir explicar bem para a banca examinadora por que você quer ir para o Japão, naquela universidade X, com o professor Y, já está bem com a sua teoria, o seu plano de pesquisa, você está feito. Mas se você não conseguir justificar muito bem as coisas, aí pode ser que alguém se sobressaia. Mas esse plano de pesquisa aqui faz toda a diferença. Eu diria até mais que, claro que falar inglês vai te ajudar, mas com o inglês intermediário você consegue estudar bem no Japão. Numa escala de 0 a 100, eu acho que com 75, 80 de inglês está ótimo. Nos Estados Unidos e na Europa talvez o nível fosse um pouquinho maior. No Japão, dependendo da universidade, é um nível intermediário avançado. A bolsa cobre a passagem de ida e volta. Vocês não pagarão nenhuma taxa escolar, nem matrícula, mensalidade, nada. E vocês receberão uma ajuda de custo mensal, que é de 143 mil ienes, no caso de pós-graduação. E dá em torno de 5 mil reais? 5 mil e poucos reais, se não me engano. Então, é mais do que aqueles 93 mil ienes, né? Que nós vimos. Então, vocês vão conseguir viver bem com essa bolsa de estudos. Aqui está o QR Code da embaixada. Quando vocês entrarem no site, no canto direito superior, vocês verão todas as modalidades de bolsas. E aqui é o edital desse ano, que já se encerrou, mas vocês têm quais documentos são necessários, o que é preciso, e a data desse ano provavelmente vai ser a data do ano que vem, o calendário. Então, o ano que vem, quando chegar finalzinho de abril, já fica atento no site que eles vão lançar um novo edital. E a gente anuncia nas nossas redes sociais também. E o MED também preparou uma série de vídeos explicando como é que funciona cada bolsa, tem depoimentos de ex-bolsistas. É um material bem explicado. E qualquer dúvida vocês podem me procurar também. Para o estado de São Paulo, o processo seletivo e as inscrições ocorrem no consulado, então é preciso se deslocar até lá, mas pelo menos vocês não precisam se deslocar para outro estado, né? Aí tem que pegar um ônibus, ou ir de carro, ou ir de avião até lá, e faz todo o trâmite. Para finalizar, eu queria deixar com vocês o nosso site, Estude no Japão. Nós temos um buscador de universidades e cursos. Ele está em inglês, meio em português. Ele não abrange todas as universidades japonesas, mas as universidades que têm parcerias conosco. E aqui, o site do Study in Japan, oficial em japonês, eles têm esse guia básico do Study in Japan. Esse está em inglês, mas nós temos o guia em português também. Então, assim que vocês voltarem para casa, a primeira coisa que vocês farão é baixar esse guia em inglês ou em português e estudar como que é esse intercâmbio para o Japão. Muitas das dúvidas que vocês têm já são explicadas nesse guia, ok? Lembra do caminho do intercâmbio? Pois é. Então, vamos nos manter nele. E muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Não sei se a Gabriela agora quer contar um pouco da experiência dela. Obrigado. A bolsa é mais ou menos 4 mil reais. Ah, 4 mil reais. Os 143 mil. Ah, E, então, e quando a Gabriela se prepara, só para lembrar o seguinte, aquela bolsa que ele mostrou do MEXT, para graduação, na verdade, assim, não daria para vocês, porque não é
tem que fazer toda a graduação lá, É. tá? Ah, é verdade. Então, porque às vezes eles vão pensar, então aí não é igual a nossa, que vocês são alunos, né, no curso no intermédio aí, vai fazer intercâmbio. Essa da graduação via MEX, você tem que fazer todo o curso lá, certo? Então essa é uma diferença. Então só se vocês quiserem fazer de novo um outro curso. Mas aí tem que, e provavelmente, como ele mostrou, alguns cursos são, né, 100% em inglês, mas vai ter uma prova seletiva no consulado, prova de conhecimentos gerais, como vocês fizeram na FUVEST, certo? Então, assim, só para, né, dar essa diferença que nós temos aqui da graduação, e aí eu fiz aqui as contas rápidas, dá R$3.700 por mês, aquela de 28 mil, dividida nos 6 meses, então é um valor bem razoável para cobrir aquelas despesas ali que ele fez uma estimativa. Bom? Obrigada, Álvaro, pela apresentação. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela, sou estudante aqui da EFERP e eu venho compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive no Japão. Bom, eu fiz meu intercâmbio, né, na Universidade de Tsukuba. Bom, então um pouquinho de mim, né? Eu sou a Gabriela Kitagawa Yamamura, tenho 34 anos, sou brasileira, nasci aqui em Ribeirão Preto, estou no 4º ano da graduação aqui da EFERP, bacharel, e eu fiz um intercâmbio de curta duração de 41 dias. Né? Foi no final do ano passado até janeiro desse ano. Bom, tudo começou com muita preparação, né? Professora Miriam, professora Átila. A gente fez algumas reuniões, definimos alguns calendários, porque a nossa missão aqui, como representantes da educação física da USP, foi fechar e fortalecer os laços, né, que a gente tem com a Universidade de Tsukuba. Então a gente fez algumas reuniões, no caso não era o Álvaro ainda, né, era o Rodrigo, ele era o representante brasileiro lá do Escritório Internacional de Tsukuba. Então a gente fez algumas reuniões para definir o que a gente poderia fazer, fechar calendário com os professores, as atividades que a gente poderia oferecer lá em Tsukuba. Bom, aí começa a nossa jornada. Então a gente chegou lá em Narita, né, que é um aeroporto internacional perto de Tóquio, no dia 2 de dezembro. E o grupo foi composto pelo professor Átila, por mim, Gabriela, a professora Miriam, que foi a professora coordenadora e que tem a parceria com o Tsukuba, professor Henrico, o professor Luiz Mochizuki, que é da EASH de São Paulo, e a Patrícia, que ela não estava na foto, eu coloquei ela depois, porque ela chegou uma semana após nós chegarmos lá. Bom, o que eu fiz lá, né? A minha missão como representante dos alunos aqui da Universidade da USP foi levar a experiência de estudante aqui e também mostrar algumas partes da cultura brasileira, né? Eu também estava em contato com alguns estudantes lá e eles falaram, a galera que gosta de comida e esporte, então é isso que a gente vai falar. Então eu falei sobre esportes, claro, né? Fiz a palestra em inglês para o pessoal que assistiu a gente foi muito bem recebido e lá é legal que tem um suporte internacional para os estudantes. Eu achei isso muito bacana, eles foram muito acolhedores, me ajudaram em tudo que precisava, material, preparação, divulgação, enfim, foram muito receptivos. Esse foi o segundo dia da apresentação, que foi o Brazilian Day 2, né, e sobre comida. A gente fez uma preparação de comidinhas, uma crepioca com doce de leite, né, eu acho que a galera gostou bastante. E foi o cartaz que eu fiz, né, com a ajuda do pessoal do escritório internacional. Como é que chama lá? Common Law? Estudam Common Law? Eu esqueci o nome. Student Commons. Student Commons, né? Aí eu fiz esse cartaz de divulgação que eles colocaram na universidade inteira. Eu também montei alguns brindezinhos, né, com pé de moleque, paçoquinha, itens bem brasileiros. Outro evento também que nós participamos foi o Imagine de Kaigai. É um evento cultural, multicultural,
E a gente estava lá, né, Brasil, eu também falei sobre um pouquinho sobre a USP. Então, nesse evento, tiveram participações de várias pessoas de vários países, né? E nós, brasileiros da AEBUT, né, que é a Associação dos Estudantes Brasileiros, me ajudaram a organizar também. Então, a Patrícia está aqui, alguns amigos que eu fiz lá, e eu também falei sobre a USP. Bom, aqui foi mais as partes dos professores, né, a professora Átila, e o Mochi e o Henrico. Gente, essa sala de aula é a sala do primeiro ano, se não me engano, né, da educação física. Ela é enorme. E todo mundo em silêncio, e os professores, eles falaram sobre a USP e sobre a EFERP também. Aí embaixo, o Rodrigo, e eu estava ali de suporte, ele também comentou alguma coisinha sobre o Brasil, sobre como é que é a USP. Pra gente também fazer essa parceria, né? A gente lá e a gente também trazer estudantes para cá. Bom, nas andanças pelo Japão, a gente conheceu uma outra universidade que ficava na cidade de Yokohama. É uma universidade chamada Nitaidai, Nippon Sport Science University. E lá, gente, é maravilhosa essa universidade, também como o Tsukuba. Ó, essa foto maior, que tem várias cartazes ao fundo, são todos os atletas universitários que ganharam medalha em Olimpíadas. É muito. Tem mais que o Brasil. Tem mais que o Brasil. Uma universidade tem mais que o Brasil. Mas o Tsukuba também tem muito, gente. Que nem o Álvaro mostrou, né? 130 medalhas, né? Bom, tem uma foto que eu acho que a professora Milha pode falar melhor, né? Que é o medalhista olímpico. Esse que está ao lado da professora Milha de branco. Eu não recordo o nome dele, me desculpa. Mas ele é uma gracinha, né? Da ginástica. Bom, gente, nós assistimos também algumas aulas, algumas práticas, alguns treinamentos que a gente achou muito interessante. Com permissão dos professores e a divulgação de imagem também dos estudantes. Então, essa prática do Kendo, que é uma luta marcial muito tradicional japonesa. E era uma aula prática, gente. Foi muito legal de assistir. Aí foi só um trechinho da aula. Bom, outra aula também que nós assistimos foi do badminton. Os professores lá, dos professores treinadores, eles são altamente proficientes em cada esporte que eles dão aula. Isso também achei muito interessante. E a maioria dos professores treinadores, né, que tem a linha da pesquisa e da linha prática, eles eram ex-atletas, inclusive até medalhistas. Foi só algumas aulas que a gente assistiu várias, não tinha como colocar todos aqui. Bom, eu também participei de uma aula, né, corrida, claro, jog and walk, e foi a última aula dessa disciplina que foi perto do Natal e todo mundo corre fantasiado de Papai Noel pelo campo. Foi muito engraçado, aí o professor me deixou participar também. Bom, aqui, né, como o Álvaro também já tinha comentado, a gente participou de uma reunião com o programa de mestrado TIAS, né, The Master Program in Sport and Olympic Studies, com o professor, ele chama Randall, né, Teacher Randall. Ele é indiano. Randip. Ele é indiano, que ele na época era o coordenador do programa. Então a gente bateu um papo com ele para conhecer mais sobre esse programa de mestrado que eu estava de olho. Bom, alguns eventos também que nós participamos, né, evento cultural, a gente promoveu também aliás, eu ajudei, né, o AEBUT a organizar uma festa junina, que é muito brasileiro. Então a gente abria a participação para o campus inteiro desse evento. E esse espaço chama Global Village, onde atende estudantes internacionais. Aí tem a foto do Henrico e do Mochi. Ah, não podia passar.
Bom, eu também conheci dentro da cidade de Tsukuba, né? Eu conheci também a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, a JAXA, muito interessante. O professor Átila também foi, né? Muito legal, a gente viu réplica de tudo. Inclusive, eles lançaram esse ano, né, um satélite, né? Que foi pela JAXA. Então eu fui lá conhecer, não podia deixar de conhecer. Bom, alguns passeios também, né? Não posso esquecer dessa parte cultural do Japão. Fui do outro lado do mundo, tinha que conhecer alguma coisa lá, né? Então a gente andou um pouquinho por Tóquio, nós conhecemos alguns templos, né? Eu e o professor Átila, a gente conseguiu pegar a final do Mundial de Skate, a gente viu a Raíssa subindo ao pódio, foi muito legal. Eu também, e era um sonho de infância, conhecer um parque e do Mario, né? Eu fui na Universal Studios e no parque do Mario, foi muito legal. Bom, agora da cultura também, né, a culinária. Esse é um bandejão lá, gente, é muito bonitinho, a comidinha japonesa. Tem o nosso bandejão aqui, Tsukuba tem o bandejão lá. A gente monta os pratos, é super baratinho também. Não é como aqui, mas em comparação aos outros lugares, a comida é boa e barata. Bom, a foto embaixo, né, foi um almoço que nós tivemos com ele é presidente do escritório internacional, certo? Né? Que eles nos receberam muito bem lá. Tive também uma aula de caligrafia e uma outra curiosidade também que eu achei muito interessante, diferente daqui do Brasil, essa foto desse corredor, é a entrada do prédio de educação física. Todos tiram os sapatos ou trocam o sapato, não entra com o sapato que veio da rua. Aí tá lá organizadinho, bonitinho na estante. E é muito limpo, gente, muito limpo mesmo. Embaixo o Shinkansen, que é o trem-bala, que eu também tive a oportunidade de andar. Bom, e o porquê que eu me interessei, né, ir para o Japão? Eu sou descendente japonesa, sou a 4ª geração aqui, e tive essa oportunidade de viajar no Japão depois dos 30 dias que eu tive de intercâmbio, né, então sobraram 11 dias para eu viajar pelo Japão. E eu fui para sul do país, perto de Osaka, numa cidade que chama Tenri. E lá tem o templo da minha família, então eu fui lá conhecer. Essa foto de cima são os meus bisavós, que vieram do Japão em 1930, por aí. E a foto de baixo é a família do meu pai, que é a minha avó, e o meu pai e os irmãos dele. Então, dessa igreja, dessa religião Tenrikyo, que eu vim parar aqui no Brasil, porque meu bisavô veio como missionário da religião. Então eu consegui visitar o templo principal lá no Japão. E os amigos que eu fiz também, né? Pelo pouco tempo que eu fiquei, eu fiz várias amizades, eu converso até hoje e agora eu vou ter a oportunidade de reencontrá-los, né? Eu passei o Natal com eles, eles me receberam lá muito bem, vários almoços, jantinhas, karaokês, sushi de esteira, tudo. Bom, e agora eu consegui a bolsa do MEXT, eu vou mês que vem para o Japão e se tudo der certo eu vou conseguir passar no mestrado. E queria agradecer a professora Miriam por todo o suporte, né, professora? Sem a senhora não teria chegado aqui. E é isso, gente, a foto do Kami-sensei. Muito obrigada, arigatou gozaimasu. Para reforçar essa bolsa que a Gabi vai, que lembra que ele mostrou ali que tem uma entrada que não é via consulado, que é via a recomendação, né? Então, é a bolsa da Gabi também. A Universidade de Tsukuba sempre nos agracia com uma bolsa de pós-graduação. Basicamente, desde 5 anos atrás, mais ou menos, ele sempre oferece uma oportunidade. E a Universidade USP, né, na verdade, ela nós fazemos, né, no FIS eu acabo fazendo, né, capitaneando isso porque não tem um coordenador local. Então, fazemos essa seleção e indicamos aqueles que atendem aos critérios. E aí depois fica, né, para os escritórios da Universidade de Tsukuba fazer essa decisão final e depois vai para o MEXT.
Então, assim, é um outro caminho, além daquele que ele mostrou que é via consulado. O processo seletivo, ele é um pouco diferente, como ele falou, é mais desafiador porque você concorre com o país, certo? Então, eu também fazia parte dessa banca examinadora e sei que há vários candidatos, né? Todo o país, geralmente, depois que faz o primeiro filtro, são 20 classificados em média, e faz ainda, né, todo o processo de entrevista com psicólogo, com professores da área, enfim. E nesse caso, né, da recomendação, é um contato mais direto com a própria universidade. Então, nós temos assim um grande, né, eu acho que essa grande felicidade de ter a oportunidade de indicar um aluno nosso, né? E realmente é uma bolsa não concorrida só pelo Brasil, é pelo mundo. Quando a Gabi vai agora e ela vai ver que você encontra o mundo todo. Eu tive a oportunidade de ir a primeira vez, mas não para Tsukuba, eu fui para Yokohama, que também foi uma bolsa indicada pela USP via Yokohama também, certo? Então, você encontra alunos de todos os cantos do mundo, né? Então, também é um grande aprendizado e uma grande experiência realmente multicultural, certo? Então, como o Álvaro falou, a Gabi falou, se essa é uma intenção de vocês, principalmente é bom que o primeiro ano esteja aqui, porque começa agora então o seu investimento, estuda o idioma, tenta, né, se manter bastante, vamos dizer, né, produtivo é estranho o termo, mas ter um bom rendimento escolar, que isso também vai contar na hora dessa indicação. Tá bom? É isso, obrigada. Pode abrir um pouquinho, né, para algumas perguntas, claro. Né, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica. Eu sei o certificado de proficiência de inglês, que é o TOEFL e o Cambridge, mas o certificado de proficiência para japonês, porque eu estou interessado em começar a estudar japonês já agora, pensando mais no futuro, tipo, de eu querer ir para o Japão para tentar uma bolsa de pós, igual a Gabi de mestrado. Qual que é o certificado? É bom você ter os dois, com certeza, mas se for para ingresso, num curso 100% em inglês, provavelmente eles não vão pedir nenhum certificado de língua japonesa. Mas se você tiver a oportunidade de, antes de fazer intercâmbio, já, sei lá, tiver o nível básico de japonês, o GLPT, que é esse certificado, né, de proficiência, a prova de proficiência, nem que você tiver o nível 5 mais básico, vale a pena levar para o Japão. Porque isso já mostra o seu interesse em querer estudar o idioma, sabe? Uma vez que você chegar no Japão, você já pode fazer a prova a partir do nível 4, 3. Então, a princípio, para quem vai ingressar num curso 100% em inglês, a língua japonesa não é um requisito. Não, eu estou falando isso porque eu já tenho o Cambridge. Eu tenho o Cambridge, eu ia fazer o TOEFL, só que eu acabei não fazendo por conta de problemas e aí eu queria saber o japonês mesmo, porque eu tenho interesse na língua japonesa. Eu já perguntei para o Marcelo, que estudou bastante japonês. Alguns livros. Então, o Álvaro, pelo Suicei, né, recomendação, eles pedem o B2, equivalente B2 em inglês, né? B2, então você tem que ir lá ver, tem uma tabela, né, que vai falar do TOEFL, qual que é IELTS, qual que é EAP, qual que é B2. Agora eles estão aceitando o Duolingo, que foi o que a Gabi fez. Né? Então tem também o Duolingo, que até financeiramente ele é mais acessível. Tá? E o que, assim, pelo menos assim, pela recomendação, o que eles me pedem? Então, B2, o japonês, lógico, é um pouco mais difícil que aquele teste japonês mesmo, que o Japão que aplica, né? Que você vai fazer nos consulados, né, e tal. Se eu não me engano, acho que é o Nikyu, é o nível 2. Mas é porque, assim, se você for fazer lá, prova, né? Agora, para acompanhar a aula, eu acho que pelo menos esse Nikyu precisa. Então, se for um curso em japonês, aí sim. Se for em inglês... É que se eu fosse, eu ia querer me tacar de cabeça na cultura. E isso eu sou, tipo, eu gosto de me tacar de cabeça e ver se eu entendo Tá no caminho do intercâmbio, o que as né? pessoas estão falando, né? Então, porque ele tem que fazer prova, né? Relatório, acho que teria que ter pelo menos o 2, o japonês 2. É que o 3, assim, ele é muito...
que eu tive. Eu acho que pelo 2 te garante, assim, compreender, escrever, entendeu? E se você fizer um curso em japonês, voltado para aluno japonês, você vai ser avaliado como tal. E se em português a gente tem escrita acadêmica, se em inglês tem escrita acadêmica, em japonês é a mesma coisa. Então imagina que você precisa de alguns anos para chegar no nível bom de japonês e mais alguns anos para dominar a escrita acadêmica. Então em 2 anos, eu acho, eu não sei, né? Nunca duvido da capacidade de ninguém, mas é muito difícil em 2 anos, em pouco tempo, você chegar nesse nível de proficiência, sabe? Então, Para acompanhar. mas enquanto você estiver no Brasil, tenta então alcançar o maior nível que você conseguir antes de fazer intercâmbio. Se você quiser fazer um curso híbrido, talvez o N3, se for um curso só em japonês, talvez o mínimo exigido seja o N2 mesmo. Mas aí lá, não se preocupa tanto, porque quando você chegar no Japão, vocês terão acesso a cursos de japonês de graça. A universidade vai dar, né? Então você vai conseguir se preparar bem, você vai estar imerso na cultura, vai ter vários colegas, amigos japoneses, então seu nível vai aumentando gradativamente. Mas como você quer muito estudar japonês desde já, vai o máximo que você puder enquanto estiver no Brasil. Eu tô falando assim, né? Porque é exatamente o que ele falou. Você vai ter prova, vai ter que assistir às aulas, leitura. Aí, 2 te garante um nível de conhecimento razoável, né? Tá. E é como ele falou, faz o curso, eu fazia o curso todos os dias, né? Tanto em Yokohama como em Tsukuba. Todo dia eu tinha aula de japonês, entendeu? Para garantir o máximo que você pudesse. Agora, para o dia a dia também é interessante. Né? Vai no mercado, vai no banco, então vai ajudar bastante quem já tem esse interesse. Começa a estudar, tem cursos online gratuitos, começa a se envolver com esse aprendizado, sim. Gostei. É que eu jogo online agora, tem muito, tipo, você pode entrar em qualquer servidor e tipo, você conversa com as pessoas do servidor. Então, tipo, eu jogo um jogo no servidor americano, então eu converso em inglês com as pessoas. Pra eu não perder prática do meu inglês, porque se eu não continuar falando, eu não vou ter prática. Sim. E tipo, o japonês é a mesma coisa, só que eu só vejo anime, Então, tipo, eu só entendo algumas falas. Seu vocabulário vai... Meu vocabulário é reduzido. Não, mas ele vai, naturalmente, ele vai se expandir durante o intercâmbio. Pois não. Alguém mais? Você não perguntar? Você pode falar um pouco mais sobre o jobs? Como chama? Part-time? O bico. O bico. Então, você pode fazer até 28 horas, trabalhar até 28 horas por semana, mas para trabalhar você precisa de um carimbo da imigração. Então, no caso de Tsukuba, a imigração fica em Mito, que é uma cidade próxima, é a capital da província de Ibaraki, e você pede essa permissão e eles geralmente eles carimbam atrás do seu... Nossa, esqueci. Alien Registration. O Zairyu Card. É o cartão que comprova que você é residente no Japão. E aí ali atrás está escrito que pode trabalhar até 28 horas por semana. Mas a gente sempre orienta os estudantes a também conversarem com os seus orientadores. Então converse com seu orientador ou orientadora, fala que você quer essa permissão para trabalhar por questões financeiras e eles raramente negam. Eu nunca vi nenhum orientador negar o estudante a conseguir a permissão ou fazer hora baixa. Então, mas é sempre bom você ter uma relação bem aberta, franca com o seu orientador e orientadora. Alba, trabalho voluntário também precisa do carimbo, você sabe? Voluntário, não necessariamente, mas eu recomendo tirar, né? Tá. Porque aí, se você for remunerada, aí já não é mais voluntário. Aí, para evitar qualquer problema... mas, por exemplo, se você for virar o TA, né? Ou TR, assistente do professor, um assistente de pesquisa, isso conta como horas trabalhadas e aí você precisa disso daí. Aí eu não sei se para quem está chegando agora você já consegue pegar já no aeroporto esse carimbo, ou se você só consegue pegar depois indo na imigração. Eu preciso checar essa informação. Mas na imigração eu tenho certeza que dá para retirar.
acho que é como você falou, né? É importante conversar com a sua orientadora. Primeiro. Para qualquer ação, assim, isso também aconteceu comigo. Eu fiz, mas eu conversei com a orientadora, ela, né, aceitou e aí depois eu fiz. Entendeu? É importante isso, né? Acho que toda essa relação, né, hierárquica é muito forte lá. Sim. Então, fazer tudo com muita transparência é importante, né? Isso. Então. Porque se você não estiver indo muito bem, ou as notas não estão boas, dificilmente o orientador vai te deixar trabalhar. Se você estiver precisando um monte de dinheiro, aí sim, né? Mas é sempre bom manter uma relação de transparência. Mais alguma pergunta? Professor? Bom, Bruno, pensando assim, para fortalecer estratégias de parceria, assim, pela sua experiência, quais você acha que são os motivos que as universidades japonesas e de Tsukuba em particular, assim, veem para atrair pessoas de outros países, e em particular da América do Sul e do Brasil? Ou eles também têm dados de retorno que esses intercâmbios geram para o Japão e para as universidades de lá? A gente tem alguns que apontam que metade dos estudantes internacionais, que fazem intercâmbio e se formam, acho que quase 50% deles ficam no Japão e trabalham no país. A outra metade vai para outro país ou retorna para o seu país de origem. Né? E eu vejo esse intercâmbio, esse projeto, né, de intercâmbio para o Japão como um grande, desculpa, como um Bolsa Família a japonesa. E eu vou explicar o porquê, calma lá. Sei que são programas bem diferentes, propostas diferentes, mas o Student Japan, ele paga essa bolsa de estudos e paga mensalidade para o aluno internacional, mas todo esse dinheiro que é investido no estudante internacional vai para a universidade japonesa. Então, é um dinheiro que ele investe no estudante internacional, traz o estudante, paga a mensalidade dele, dá a bolsa de estudos, mas o estudante vai consumir localmente. Então, é um dinheiro que você põe sempre em movimento. E pensa que o Japão tem a baixa taxa de natalidade, então, a cada ano que passa, menos crianças nascem, menos crianças ingressam nas escolas de ensino fundamental e médio, consequentemente, menos crianças se formam, menos jovens entram na universidade, e a tendência é que menos jovens ingressem no mercado de trabalho. Então, é um movimento que você atrai estudantes talentosos do exterior, que já foram formados no exterior, que já têm um bom currículo, são super talentosos, gostam do Japão, eles vão para o país e aí eles recebem esse treinamento, né, a formação na universidade japonesa, e aí eles são um super recurso humano. Então a gente fala, nossa, o Japão investe muito, mas os países de origem investiram demais nesses estudantes, em todos aqui. Então é uma política de brain drain agressiva. E eu sou bem honesto falando isso, mas a gente tenta também, pelo menos eu atuando no Brasil, tento mediar um pouco essas relações e trabalhar fortalecendo as parcerias acadêmicas entre os países. Né? E eu, por exemplo, trabalho mais entre Brasil e Japão. Né? Então, eu fui formado pela USP, também recebi a bolsa de estudos, consegui fazer um mestrado, estou terminando o doutorado lá. E o meu papel aqui é mostrar que essa é uma boa oportunidade para o estudante, porque de fato muda a vida dele, mas ele também pode ser um multiplicador. E, quem sabe, ajudar a melhorar a economia do Brasil, melhorar a relação entre o Brasil e o Japão, e mostrar que o Brasil é um país que tem talentos na ciência, nos esportes. E o Japão sabe que o Brasil é um grande... é um país que os jovens são talentosos, que o ensino superior público estadual é maravilhoso, é forte, e que a USP é um dos grandes parceiros, né, de Tsukuba. Então, e estrategicamente, tendo em vista que o primeiro-ministro veio para cá, né, no começo de maio, ele visitou só o Brasil e o Paraguai naquela visita para a América do Sul.
Então acho que isso diz muito sobre a política internacional japonesa. Eles não vão para países, não iriam para um país que eles não têm uma visão a médio e a longo prazo. E acho que isso que eu aprendi, que o Estado japonês ele tenta criar relações sólidas que não é para ficar, é para dar namoro e casamento a longo prazo. Eles não entram numa relação para dar divórcio. Então, se eles já mantêm essa relação com o Brasil, né, apesar de já ter um passado histórico, né, de imigração japonesa, mas não é só pela imigração japonesa, mas é porque o Brasil é uma força geopolítica aqui na América do Sul e é um autor global, né? E o Japão é muito importante ter o Brasil como um parceiro no Cone Sul. Então acho que essa relação não vai mudar. Se mudar o primeiro-ministro japonês, essa linha vai continuar. E a América do Sul, principalmente o Brasil, é visto como um país estratégico para a geopolítica japonesa, sem sombra de dúvida. Então, como o Álvaro disse, vocês veem que nós já fazemos uma seleção aqui. Vocês já fizeram para entrar na USP, certo? Então, já fez uma seleção, aí agora fazemos a seleção para irem para lá. Então, assim, realmente, como ele falou, é um recurso humano qualificado. Então, e ele, como ele falou, ele faz a máquina, né, girar. Realmente esses problemas, né, internos, em parte eles também acabam, né, conseguindo resolver ou, né, mitigar no tempo, né, também com esse intercâmbio. Mas assim, de tudo que eu vi, já vou mais, né, de 30 anos para lá, então assim, eles têm realmente muito interesse nos intercâmbios, né, tanto ir, vir, certo? Que eles entendem que isso também faz parte do aprimoramento deles também. Quer dizer, um aprendizado, seja de novas técnicas, formas de relacionamento, enfim, formas de trabalho. Então, isso é mútuo, né? Quer dizer, nós vamos para lá também, embora, né, boa parte vá com o recurso deles, ou outros não, mas existe é mútuo esse aprendizado também, eu acredito, né? Ah, sim, porque quanto mais estudantes internacionais, mais profissionais internacionais, estrangeiros trabalhando no país, você faz com que o país se modernize cada vez mais, né? As grandes empresas já têm deixado de usar o japonês para adotar o inglês. Então, a Rakuten, a Google Japan, acho que, pelo que eu ouvi dos meus amigos, o headquarter só usa inglês, não é mais o japonês. Então, algumas grandes empresas têm adotado essa postura, mas as empresas de médio porte ainda são um pouco mais resistentes. E eu acho que isso não sou eu falando, são economistas japoneses, analistas internacionais, dizendo que se as empresas japonesas não se internacionalizarem ou diversificarem os seus quadros, é provável que a economia japonesa não consiga manter o status que tem hoje daqui a 10, 20 anos. Então, vocês, fazem parte dessa transformação econômica e social do Japão, né? Acredito que quanto mais estudantes internacionais, profissionais internacionais em todas as esferas de trabalho da sociedade japonesa, é melhor para o país. Eu acho que essa diversidade é saudável e é vital no caso do Japão em específico. Obrigado. Bem, acho que no tempo também, né, algumas informações eu também consigo, né, passar, mas estamos sempre em contato com eles, né? Então o Álvaro é uma grande, né, ponte para nós lá, tem outros programas que ele também comentou, então à medida que as oportunidades vierem, nós faremos essa divulgação, mas o importante assim, é se preparar, né, como ele falou ali, né, mudar, né, fazer o seu caminho. Então qual que é? Aprender idioma, né, se continuar aqui com um bom aproveitamento do curso, certo? E já tendo essas perspectivas também, né, lá na frente. Obrigado. Qualquer dúvida, podem contar comigo. Eu vou estar à disposição de vocês. A professora tem o meu contato. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Espero vê-los em Tsukuba. E vai ter uma feira, né? É verdade. No final de outubro, né, em São Sim, Paulo. a gente vai fazer uma feira de intercâmbio grande na Japan House de São Paulo. Fica ali na Avenida Paulista. A entrada é gratuita, a participação é gratuita.
vai ocorrer a partir do dia 29 de outubro ao dia 3 de novembro. Nós vamos convidar 10 representantes e professores de universidades japonesas para terem um stand no segundo andar da Japan House, e eles vão estar fazendo consulta com vocês cara a cara, usando inglês, japonês. Se precisar, a gente vai ter pessoas fazendo a tradução em português também. Então, todos e todas convidados para irem lá na Japan House São Paulo. Obrigado, galera. Certo?